Capítulo 23. A bagunça que fizemos. Em seu romance O Amor é Fogo, Nora Ephron diz que a maior conquista da década de 1970 foram os encontros ao estilo europeu, em que cada um paga a sua conta. É isso que homens e mulheres querem? Tenho a sensação de que o planeta não está mais girando bem. Alguma coisa está muito errada quando homens ficam sentados à espera de uma ligação telefônica e mulheres se enfurecem quando um homem segura a porta para elas. Em todas as sociedades humanas, até os dias de hoje, a conduta de homens e mulheres sempre foi vista como um assunto bastante delicado e potencialmente explosivo. Por isso, foi um tema rodeado de costumes, tabus, rituais, proibições, protocolos, cortesias. Temos sido sábios ao descartar tudo isso? 5 séculos antes de Cristo, Eurípides comparou o macho e a fêmea ao céu e à terra. É o amor que faz a terra ansiar pela chuva, sempre que o solo ressecado e árido pela seca necessita de umidade. É o amor que faz o céu sagrado, inchado pela chuva, aconchegar-se no solo da terra. E quando esses dois se misturam, concebem e nutrem todas as coisas. Nós ansiamos por ordem, propósito, harmonia. A maneira como vivemos e nos comportamos deve ter alguma congruência com a ordem fundamental do universo. Podemos nos perguntar, não existe algo significativo no fato de que, até bem recentemente, parecia incongruente as mulheres liderarem e os homens a seguirem? Mesmo em sociedades matrilineares, as posições de maior prestígio eram atribuídas aos homens. E quanto às sociedades matriarcais, tudo indica que não passam de uma lenda. Nunca se encontrou uma única sequer. Stephen Goldberg diz em A Inevitabilidade do Patriarcado. Consultei os materiais etnográficos originais de todas as sociedades que alguém já alegou serem representativas de um matriarcado, de uma dominação feminina ou de uma atribuição de papéis não maternos e de elevada posições às mulheres. Não encontrei nenhuma sociedade que os representasse. Além disso, acredito que as evidências apresentadas no capítulo 3 tornam o conceito de matriarcado e a ausência da dominação masculina tão absurda quanto a possibilidade de haver uma sociedade que associe o parto aos homens. Porém, deve-se admitir, não se pode provar que o matriarcado ou algo semelhante nunca tenha existido. Se alguém quiser demonstrar que um cenário jamais existiu, basta simplesmente invocar as realidades da fisiologia e da evolução para indicar a improbabilidade biológica de, algum dia, um centauro haver existido e demonstrar que as supostas evidências da existência passada de um centauro são inúteis. Se o leitor insiste em manter a crença na existência pretérita de uma sociedade matriarcal, tudo que podemos fazer é exigir dele alguma evidência mais convincente que seu desejo de que tenha havido uma. Surgem cada vez mais evidências biológicas de que boa parte das diferenças comportamentais entre os sexos é determinada por fatores hormonais. Isso é bastante perturbador para aqueles que preferem acreditar que são determinadas pelo condicionamento social. Para os cristãos, porém, a conduta deve ser governada não pelas descobertas de sociólogos, antropólogos ou biólogos, por mais interessante que sejam. Em vez disso, com santidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria humana, mas na graça divina, temos vivido no mundo e mais especialmente para convosco. 2 Coríntios capítulo 1, versículo 12. Pela graça de Deus, não recebemos o encargo de resolver por nossa própria conta a questão de quem deve tomar a iniciativa. Adão precisava de um auxiliador. Deus moldou uma conforme as especificações de sua necessidade e a trouxe até ele. Era o trabalho de Adão ser seu marido, ou seja, ele era responsável por cuidar dela, protegê-la, dar-lhe provisão e tratá-la com carinho.
Os machos são feitos para tomar a iniciativa e bastaria sua constituição física para mostrar isso. As mulheres são feitas para receber e reagir. Não foi arbitrariamente que Deus chamou a si mesmo de noiva de Israel, Israel de sua noiva, Cristo de cabeça e a igreja de corpo e noiva. Ele nos corteja, nos chama, nos conquista, nos dá o seu nome, partilha conosco seu destino, assume a responsabilidade por nós e nos ama com um amor mais intenso que a morte. O paradigma espiritual define o relacionamento entre homens e mulheres, especificamente entre maridos e esposas, uma vez que essa é a união humana central. Os símbolos têm enorme importância. Eles têm enorme importância porque representam a posição de Cristo e da Igreja, um em relação à outra. Adão e Eva fizeram uma grande bagunça ao inverter os papéis. Ela tomou a iniciativa e lhe ofereceu o fruto proibido. E ele, em vez de ser seu protetor, seguiu a mulher e pecou com ela. Desde então, tudo tem sido um caos. Não é de admirar que quanto mais nos afastamos da ordem original, mais confusos nos tornamos. Isso é horrível. Tira o encanto. As respostas dos seminaristas não são, creio, condicionadas apenas pelo costume. Há algo mais que os fazem sentirem profundamente que as mulheres estão fora do seu posto quando tomam a iniciativa em um assunto tão tênue e delicado quanto o flerte. Mas existem sinais de confusão bem piores do que mulheres oferecendo-se a homens. Homossexualidade, gravidez na adolescência, divórcio, aborto, o novo papel de dono de casa, novas traduções da Bíblia para eliminar a linguagem sexista, mulheres processando o corpo de bombeiros de Nova York por terem sido reprovadas no teste para se tornar membros da corporação, sinais de que o congruente se tornou incongruente, a ordem desordenada, o complementar competitivo. A glória de nossa sexualidade, em suma, está maculada. Veja, diz uma jovem, não quero discutir teologia, coisas assim. Só estou pensando em ligar para o UAU e perguntar se ele gostaria de ir comigo a um restaurante de comida chinesa. Há algo de errado nisso? Depende. Al pode achar que é uma ótima ideia. Joey talvez não. Tenha cuidado, digo à mulher. Não o coloque em uma posição delicada. Você já considerou os paradigmas e os símbolos? A palavra modéstia significa algo para você? Discrição se tornou uma palavra fora de moda? Se, no final das contas, você se casasse com um Al, você gostaria de viver como uma lembrança de que foi você quem correu atrás dele? Ele pode se ressentir por você tê-lo seduzido. Você pode desprezá-lo por haver permitido. O risco valeu a pena, dirão alguns. Estamos ambos satisfeitos por ter acontecido dessa maneira. Imagino que estejam entre aqueles que defendem o direito de as mulheres irem à guerra, mas lhe recusam o direito de serem protegidas de qualquer forma distinta dos homens. Prefiro não entrar no ringue com quem segue essa linha de pensamento. Peço aos meus oponentes que reflitam sobre o projeto do projetista, que indaguem seu significado, que testem a maneira como tratam o sexo oposto com as seguintes perguntas. Isso é apropriado? Está de acordo com um padrão que eu gostaria de seguir por toda a vida? Está em harmonia com o meu melhor entendimento do plano de Deus? O que melhor aproxima um homem de Deus e uma mulher de Deus? Como em todas as áreas da minha vida, hei de querer caminhar pela fé ou vou tomar as rédeas em minhas próprias mãos? Bem, que tal se eu apenas ligar e perguntar como posso orar por ele durante a semana? Você ainda não entendeu.